Pessoal, então vamos lá, vamos começar agora oficialmente o nosso evento de lançamento, né, da oitava edição do programa Scholars in Medical Innovation. Eu queria fazer aqui um rápido comentário sobre a programação antes de efetivamente a gente começar. O programa vai de 30 de outubro até 18 de dezembro, serão 8 semanas, presencial ou online, porventura quem não estiver em São Paulo, né? Temos uma novidade, que além do site center do Sírio-Libanês, temos também o Hub em Nova HC, né, como locais físicos, e já temos algumas pessoas confirmadas, tá? Dentre os módulos. Então, passando aqui rapidinho para vocês, no módulo 1 a gente vai falar sobre inspiração e liderança. A professora Linamara Batistella, né, também muito ativa no Inova HC, vai contar um pouquinho da história dela para a gente. Depois a gente vai falar sobre mapas de empatia, design, indo para outra parte para a segunda parte do diamante sobre prototipação, produto mínimo viável. O Paulo Cazu do Senai vai dar essa visão da indústria, que eu acho bastante interessante para o nosso cenário da saúde, para o cenário da assistência também. Depois, no módulo 4 a gente vai falar sobre fontes de financiamento. O Cristiano, que é ele é gerente de inovação do Hospital Sírio-Libanês, ele também, além de trabalhar no Hospital Sírio-Libanês, tem uma visão de como que as venture capitals e como que funciona todo esse mercado de investimento. Depois teremos uma parte muito importante na saúde que é bem provável que a gente vai comentar, que é a regulamentação, que é a Anvisa, né? Diferente de outras áreas, aqui entra muito forte a questão da Anvisa e da saúde digital, que ela é sim regulamentada, uma colaboradora nossa aí de longa data, a Renata Rothbart. Depois a gente vai falar também um pouquinho, né, qual que é o exit, como é que é a saída, com fusão e aquisição, IPO. No módulo 6, estratégias de como apresentar o seu pitch, né, que é um pouco diferente da quando a gente faz uma apresentação num congresso, né, para os colegas. Então, o professor Lial, que é o diretor atual de ensino da Faculdade Sírio-Libanês, e depois a gente vai ter duas atividades, que é a avaliação pré-pitch e a avaliação do pitch, né? O Érico, que é o CEO da Mozo, o Ricardo Kenzo, que eu já vi ele aqui também, com essa visão de negócio, de investidor, a Sabrina Dal Bosco, né, que trabalha aqui no Sírio-Libanês, no PROAD SUS, então essa ponte com o governo é bem bacana. O professor Giovanni Cherry, presidente do Inova HC, o Dr. Luiz Fernando Reis, que é diretor aqui do Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, e por último, não menos importante, a Vânia Bezerra, que é superintendente da responsabilidade social do Sírio-Libanês. Então, muito rapidamente, a gente conta com a nossa mentora, que é a Simone Hipólito, que ela é muito ponta firme no trabalho com os grupos, no desenvolvimento dos projetos e também com os facilitadores, que são alunos que João, já tem aí participaram o do maior programa. Deixa eu e só o, e mudar. o, Que são os alunos que já participaram do programa e passam a experiência que eles tiveram para os novos alunos. Então, agradecer aqui rapidamente, novamente, a Faculdade Sírio-Libanês, o Hub Nova HC, né, e o HCX e o Instituto Mauá de Tecnologia. Pessoal, é para ser algo bastante interativo, então a gente vai pedir para que vocês coloquem as dúvidas, tá? A gente vai fazer uma rodada de pergunta primeiro, e depois dessa rodada, essa interação é algo muito importante, vai ser muito valiosa a contribuição de todos aqui, tá? Então, deixa eu me apresentar, eu me chamo Tiago, eu sou de formação médico, ortopedista. Em 2020 terminei meu doutorado, pós-doutorado, pensei, e agora? O que que eu faço? Todo esse conhecimento gerado na academia, ele vai para um livro da biblioteca ou eu vou levar isso para a beira do leito? E aí que começou essa jornada, aí que começou o Scholars Medical Innovation, de como a gente dá esse próximo passo. E até agora eu não descobri nenhuma outra maneira sem ser com empreendedorismo e inovação para a gente conseguir fazer essa ponte. Então, muita coisa que a gente vai discutir aqui tem muito dessa filosofia da gente conseguir, a gente estava conversando um pouquinho antes, dessa ponte, né, entre a academia, entre a ciência e também depois colocar um produto ou um serviço no mercado. Eu também atuo como membro do Inova HC, né?
e estou aqui para moderar hoje essas feras que aqui estão. Eu vou apresentar para vocês, abrir a palavra para cada um também se apresentar, poder falar um pouquinho. Então, Lilian Araya, é um prazer ter você aqui com a gente, também uma figurinha super querida, né, e carimbada da inovação na saúde. Hoje a Lilian é diretora médica da Associação Brasileira de Startups de Saúde, né, a ABSS, médica formada pelo Hospital das Clínicas da USP, fundou o HackMed, né, e trabalha para transformar a área da saúde do Brasil por meio da inovação. Então, a Lilian é uma defensora contumaz, né, da inovação, do empreendedorismo e muito ativa nessa área. Então, Miriam, é um prazer ter você aqui. Boa tarde, por favor. Se apresente, Miriam. A Lilian, a palavra é sua. Nossa, eu fiquei muito feliz, Thiago. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar toda vez que eu estou aqui em contato, principalmente com quem é early stage, quem não conhece muito sobre inovação, sobre empreendedorismo. Eu sou aquela que adora que o bichinho pique, né? Porque uma vez que a gente é picado pelo bichinho da inovação, aí vira doença, pior que dengue, e a coisa pega mesmo para valer. E assim, por que que eu acredito? Então, uma coisa assim que a gente vê, né? Prato, assim, a matéria-prima do empreendedor é problema. E o Brasil está cheio de problema. Tanto é verdade que outro dia eu estava conversando com um investidor holandês, ele falou assim: Puxa, será que é por isso que aqui na Holanda a gente não tem tanto empreendedorismo? Porque lá tudo funciona. Então, gente, uma vez que vocês entrarem para essa jornada aqui, que o Thiago vem conduzindo maravilhosamente bem, é hora da gente começar a arregaçar a manga e começar a resolver problemas. E a gente deixa de ser aquele chato que reclama de tudo e a gente começa a pensar em soluções. E como a gente transforma essas soluções em negócio? E como que a gente ganha dinheiro com isso? Então, é assim, existem caminhos. E eu acho que é exatamente essa jornada que o Tiago está propondo, que ajuda a gente a encontrar formas da gente conseguir essa transformação. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço muito, Lilian, por estar aqui conosco. Daqui a pouquinho a gente já volta todos esses assuntos extremamente relevantes e importantes. Muito obrigado, Lilian. Gostaria de apresentar também para vocês o Vanderlei Cunha Parro. Ele é engenheiro e professor do Instituto Mauá de Tecnologia, que também me impressionou muito o modelo, né, de ensino, que daqui a pouquinho o Vanderlei vai falar um pouco mais para a gente também, dessa faculdade de engenharia, também de gestão e design agora, né? Então, o Vanderlei, ele é graduado na FEI, fez pós-graduação na Escola Politécnica, realizou o pós-doutorado no Observatório de Paris e, a partir de 2009, participa da criação do Núcleo de Sistemas Embarcados no Instituto Mauá de Tecnologia e, além da estruturação da empresa Versor Inovação Tecnológica. Então, seja bem-vindo, Vanderlei. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos os participantes. Bom, é uma alegria estar aqui, conversar com vocês e partilhar as questões de inovação, saúde, principalmente engenharia e saúde, né? Acho que tem uma conexão entre a realização da engenharia, a camada da engenharia e as necessidades da saúde e a implicação na sociedade. Então, acho que nesse sentido é a minha proposta de estar aqui e colaborar com vocês. Muito obrigado, e com certeza você vai dar muitos exemplos para a gente hoje, Vanderlei. Vamos lá. Houve uma substituição de última hora, o Érico foi para o pronto atendimento com dor nas costas, já fez o eletro, ele está bem, graças a Deus, é uma mialgia, mas ele tomou relaxante muscular, então está fora de combate. Então, aqui está o Pablo Pires, que vai substituí-lo, né? Pablo entrou aí como é que se fala? Na prorrogação do segundo tempo, mas vai representar muito bem a Mozo, né? E o operador do hub do Inova HC. Então, o Pablo ele é empreendedor, já fundou 3 startups, né, é formado em ciências da computação pela UFMG e hoje é o head de portfólio de startups da Mozo Venture Builder. Prazer em tê-lo aqui, Pablo. Valeu, obrigado aí. O Érico deu um susto aqui. Eu falei, não vou conseguir participar. Eu falei, meu amigo, eu acho melhor não.
E aí, infelizmente, deu tudo certo. Assim, é um prazer, né, Tiago? Obrigado aí pela oportunidade. É um projeto muito legal. Eu fiz ciência da computação, formei lá em 2001 e durante a minha graduação eu tive uma disciplina que chamava empreendedorismo. E para mim, apesar de era um curso muito técnico, teórico, né? Formava ali gente para fazer mestrado, doutorado e tal, mas aquilo ali me picou de um jeito, né? A história da Lília ali. E eu olhei e falei, cara, que incrível isso! Foi uma iniciativa de um professor ali e marcou minha vida. E eu, na faculdade ali, eu já ficava doido para empreender. Eu era daqueles lá que tentava organizar todo mundo para empreender. Fui conseguir empreender 8 anos depois, né? Tive que ir para o mercado, atuar no mercado e tal, 8 anos depois, e vivi a experiência de ter uma startup. Na época não chamava startup, mas depois a gente foi pivotando, foi mudando e virou uma startup. Tive a oportunidade de passar por processo de captação, né, de venture capital, vendi consegui fazer a venda dessa startup, então segui um fluxo inteiro ali ponta a ponta, me ajudou muito, aprendi muito. Fui para uma segunda startup, né, todo feliz ali de que agora é só fazer e dar certo. E tomei uma grande rasteira na segunda. E, assim, simplesmente nada do que a gente fazia funcionava, e não funcionava, não funcionava. A gente fez uma captação e vivi aquela experiência de tentar de todas as formas atingir os objetivos e rodar a esteira, e N problemas de N naturezas, a gente não conseguiu esse sucesso, e estou aqui hoje no Hub, né, cuido do portfólio de startups da Mozo, da Venture Build, aqui do Hub do Inova HC, e tenho oportunidade de lidar com empreendedores, né, de primeira viagem, gente que já teve preparação para empreender, gente que não teve preparação para empreender, e qualquer preparação é muito bem-vinda, e será pouca ainda em relação aos desafios práticos da vida real, mas é muito gostoso, e estou agora no processo da minha terceira startup, com material, rodando pitch, captando, indo ao mercado. Então, assim, é algo gostoso. Eu não imaginava que eu seria um empreendedor em série e estou me percebendo esse empreendedor em série. Peraí, tá tocando aqui no meu telefone. E aí estou me percebendo esse empreendedor em série, sou apaixonado por essa jornada, gosto muito né, de estar com outros empreendedores, discutir, a gente aprende muito convivendo com os problemas dos outros, né? Aquele aprendizado gratuito, assim. E é uma troca enorme, fantástica, e né, todo mundo que quiser empreender, é um convite aí também a participar de hubs, participar de ecossistemas abertos, porque a gente é um ambiente muito colaborativo, né? Diferente, às vezes, de ambientes corporativos, onde as coisas são mais fechadas, né? O ambiente de inovação, de startups, tal, tende a ter muita colaboração ali entre as startups, entre os founders. Então é muito legal, jornada legal, divertida. De marasmo não vão sofrer, né? Assim. Não, obrigado, viu, Pablo? Mas é isso, a gente vai conversar bastante, né? Os empreendedores têm essa característica, são muito resilientes e sempre estão aprendendo, né? Não tem jeito. É uma rodada que você faz, você aprende um pouquinho, depois você passa de novo pelo mesmo problema, aprende mais um pouquinho, né? E com essa resiliência a gente continua até conseguir atingir níveis mais altos, né, Pablo? Que bacana. Mas vamos lá, pessoal. Então, o tema de hoje é inteligência artificial e startups da saúde. A ideia a gente vai passar por isso. Vou fazer perguntas para a Lilian aqui sobre o problema, né? Como é que é esse dia a dia e quem que é o usuário dessa tecnologia. Vamos falar um pouco da tecnologia em si, como que entra a engenharia e depois com o Pablo, né? Como que faz essa mistura, né, Pablo? Como é que faz esse caldo aí para as coisas darem certas? Então, eu queria começar o assunto falando sobre na verdade, parafrasear aqui o Bill Gates, né? Que ele disse que a revolução da inteligência artificial da saúde está para a revolução do computador pessoal. Então, se ele disse isso, né, eu acho que vale a pena a gente prestar atenção que alguma coisa muito grande está acontecendo,
não só na saúde, mas inclusive conosco aqui. Então, dito isso, Lilian, eu queria fazer uma primeira pergunta para você. Eu sei que você tem toda a bagagem, né, do empreendedorismo, mas nós, como usuários da tecnologia, né, então os profissionais, sejam médicos, os profissionais da saúde, vamos pensar na equipe multiprofissional, o pessoal da gestão, onde que você acha que tem mais aderência? Quais seriam os campos que teria mais aderência para a gente utilizar essas ferramentas de inteligência artificial, Lilian? Bom, primeiro assim, a maior parte que está aqui é médico, Tem de tudo. tem de tudo. Da saúde. É. Tá, é assim, eu acho que como que a gente vai ter aderência se a gente não souber criar? É quase assim, eu não preciso, eu uso automaticamente, praticamente nem sabendo que eu estou usando IA. Eu acho que essa é a forma mais fácil da gente ter adesão de profissionais da saúde. Como que eu enxergo, assim, né? Eu não sou de tecnologia, então eu vejo muito, assim, dois tipos, para mim, de IA, a preditiva e a generativa. Preditiva é aquela que a gente vai pegar todos os dados, colocar tudo num banco de dados e vai predizer, mais ou menos, a probabilidade de ser uma coisa ou outra. E a generativa é aquela que a gente põe lá e a própria IA vai dizer, mais ou menos, vai criar alguma coisa em cima disso. Então, assim, a gente ouve muita startup, todo mundo que está aqui, nossa, um hackathon, todo mundo quer colocar IA, né? Em tudo quanto problema, assim, na solução sempre vai IA. Não se tem noção do custo, de como conseguir banco de dados, como validar tudo isso, e todo mundo quer criar a IA própria, né? Então, é aí que eu vejo assim, o quanto falta, talvez, para que a gente entenda como funciona todo o mecanismo da IA. O que eu vejo? Que a IA ela tem que ser só para o médico, principalmente no meu caso, como se fosse uma estagiária. Eu tenho que chegar para ela e falar assim, faz isso para mim. É tipo, separa para mim tudo que é normal, tudo que tem um padrão. Isso já vai me ajudar muito como médica. Não que ela tenha o diagnóstico mais difícil, essa parte é minha, mas desde que a IA consiga me facilitar a vida, eu acho que isso é a importância dela. E eu acho também que outra forma de usar muito a IA, que nós da saúde não sabemos usar, é usá-la também como uma secretária. Me tabula esses exames todos de um jeito. Me diga como que faça os POPs aqui assim, padrões, né, de informações de procedimentos operacionais dentro do consultório, a gente pede para a IA fazer. Assim, essas coisas que são funções que a IA poderia oferecer para a gente nem sabe usar, né? Então, eu acho que quando a gente começar a usar a IA para não ser algo que vai substituir, ser um apoio da decisão clínica de uma forma muito complexa, não precisa. Eu acho que nesse começo, quanto mais ela simplificar a vida do médico, ela está fazendo um grande papel, né? Então, assim, uma coisa que talvez, Vanderlei, eu vou colocar isso meio que para você, né? Cabeça de quem é de tecnologia é assim, quadradinho, flechinha, quadradinho, flechinha, é um monte de processos. Cabeça de quem é da saúde é assim, é isso, mas pode dar isso, mas pode ir para aquilo, mas pode fazer não sei o quê. E a lógica da saúde, ela é ilógica. Porque, por exemplo, outro dia eu tive um diagnóstico, uma tosse muito importante, fui fazer uma toma, apareceu um nodulinho, a probabilidade daquele nodulinho ser alguma coisa maligna era mínima. Mas o que eu fui fazer? Gastar um dinheirão para passar em mais consultas, fazer mais exames para provar que o improvável
não vai acontecer. Então, a gente foca no que é improvável. E nisso tudo, eu acho que vai aqui um pouquinho das diferenças de como a gente tem que usar a IA, a tecnologia, dentro das particularidades da saúde. Então, para mim, se a gente puder usar a IA para ser a nossa secretária, a nossa estagiária, seria a melhor coisa para começo de conversa. Depois a gente pensa aí em outras questões que ela poderia ajudar a gente nas coisas mais, digamos assim, mais médicas ou mais particulares da nossa carreira, da nossa profissão. Que bacana, né, Lilian? Então, ou seja, até a gente como usuário mesmo, a gente tem que experimentar. Tudo bem, tem gente que está desenvolvendo a própria IA, que é fantástico. Tem gente que está pensando em problemas complexos. Mas a gente conseguir usar no dia a dia, a gente fazer o teste, né? Como é que funciona? Ah, vou fazer uma campanha de alguma coisa, ajudar a escrever esse e-mail ou revisar o artigo, o inglês do artigo. Então, como usuário, a gente também tem que aprender, né? Como que funciona, até para poder depois melhorar. Então, e aí eu vou para uma pergunta para o Vanderlei, que é exatamente isso. Como é que funciona, Vanderlei, essa interação, né, entre o time médico, o time clínico e os engenheiros? Porque às vezes parece tão óbvio para a gente que é da assistência, e também é tão lógico na visão de vocês, mas às vezes dá umas confusões, né? Então, se você puder exemplificar para a gente, Vanderlei, com algum projeto seu, né? Como é que funciona essa interação, então, entre a equipe médica e a equipe da engenharia? Bom, a pergunta é ótima, assim, Thiago. Eu acho que, primeiro, na formação do engenheiro já se tem uma sensibilidade, acho que com o tráfego de informação, de que ele continua sendo lógico, mas ele é bem mais sensível às questões, sociais, tá? Então, nesse cenário, eu vou te dar um exemplo. A gente começou a interagir com os dados da Fundação Ecocentro do Estado de São Paulo, são dados abertos, sobre a parte de gestão de câncer no estado de São Paulo. Tem um grupo de 80 hospitais que atualizam essa base, e essa base permite que o estado e os próprios hospitais pensem como gerenciar recursos de forma organizada para o tratamento de câncer, tá? Que obviamente uma doença que consome muito recurso, seja público ou privado, né? Como é que se deu a interação? Bom, a gente começou a trabalhar com essa base aberta, junto com a saúde pública e o Hospital AC Camargo. E nessa interação, a primeira coisa que a gente fez foi tentar tratar a base de dados como um todo, né? Tá? Que seria como um pouco a questão de você pegar os dados e não ter o conhecimento específico da área médica, tá? E aí vem aquela máxima, não, a verdade está nos dados. Depende, né? Se você mediu, estará, mas se não, não estará, né? Então, o que acabou acontecendo é que a primeira abordagem de você misturar vários tipos de câncer não funcionou. As predições eram ruins, a hora que você olhava os preditores não fazia sentido. E aí a interação ela foi muito natural, né? Você tem uma competência clínica, uma competência de tratamento, de pesquisa de saúde pública, junto com a engenharia, é, assim, o que eu posso, respondendo diretamente sua pergunta, que eu acho que do ponto de vista da engenharia, a gente tem técnicas para organizar essa informação e devolver para os especialistas, tá? E aí, só para comparar, a gente trabalha com astrônomos também, que é uma outra área da ciência, vamos dizer assim. E os astrofísicos, bom, o laboratório do astrofísico ele nunca vai, né? Porque são as estrelas que ele só observa, ele nunca está lá, né? Então, aí você fala, putz, como é essa interação? Então, acho que a engenharia tem uma capacidade muito boa de receber as necessidades da ciência, seja médica, seja astronômica, vamos dizer assim, e lançar mão de técnicas para gerar valor, tá? Então, eu acho que no caso do câncer, bom, a gente foi separando os tipos de câncer até chegar num bom preditor, por exemplo, de colo retal, tá? Mas isso demorou um ano e meio, para ter um primeiro, vamos dizer assim, resultado que possa chegar num nível de inovação, possa chegar na sociedade, tá? Um outro exemplo é, por exemplo, você cai nas mitologias, né? Ah, você tem filas de UTI, né? Então você tem fila na UTI, você tem fila na UTI,
E aí a primeira coisa que você pensa, qual que é? Abrir o número aumentar o número de leitos da UTI, né? Aí tem uma pós-doutoranda que trabalha com a gente, que fez um trabalho aí na saúde pública do Rio, e a conclusão do trabalho é muito interessante, que o problema da fila em algumas UTIs era muito mais a saída da UTI do que a entrada. Quer dizer, ele está na UTI e não tem para onde sair, né? Não tem quarto vago, né? Então aí a fila se forma na UTI, mas basicamente por uma outra razão. Aí você fala, tá bom, e como isso colabora com a sociedade, como é que a inteligência ou a ciência de dados ajudou aí? Primeiro ajuda no argumento, né? Sai do domínio da opinião. Olha, eu acho que isso, eu acho que aquilo, né? E ele te certifica em termos de números, tá? E aí, de novo, isso se dá de equipes de saúde pública ou saúde privada, o termo que for mais apropriado, com grupos de engenharia, tá? Então, acho que de forma objetiva, na formação do engenheiro, apesar de ter uma cultura, concordo, um pouco mais sistemática, ele se dá de forma natural. Bacana. E uma coisa que você disse que eu achei bem interessante. Alguns problemas são diretos, né, para, digamos, o tratamento do paciente. Outros problemas são de gestão, né, são problemas de logística e que são igualmente importantes e relevantes e tem muita ressonância, né? O mercado precisa dessas soluções também de gestão para organizar melhor uma clínica, um hospital, um serviço, seja ele público ou privado, né? E Vanderlei, uma dúvida que eu tenho aqui, talvez você possa ajudar a todos também. Eu entendo que em um primeiro momento, antes lá de 2017, a gente tinha muito dessa questão dos algoritmos, né? Então a gente tinha o machine learning, que me parecia que era algo mais assim, direto, né? Tudo é estatística, tudo é matemática. Mas aí chegou a rede neural, né? Que você tem diferentes entradas, e isso, na teoria, é um pouquinho mais próximo do cérebro humano, e por isso permitiu essa linguagem natural, né? O LLM, né? Eh, Explica um pouquinho para a gente, Vanderlei, qual que é essa diferença, qual que é essa tecnologia agora de rede neural, né, o LLM, que permite, entre aspas, não que tenha algo pensante, mas que consegue acertar muito mais uma resposta esperada nossa, Vanderlei. Acho que de forma assim, objetiva, o pessoal comenta que a inteligência artificial teve os seus invernos, né? Do tipo, são momentos em que ela teve um pico, evoluiu, parou, e teve agora um crescimento que é contínuo, como você falou, sei lá, na última década você consegue perceber um crescimento contínuo, tá? Depende do volume de dados e depende da capacidade de processamento, né? Então, hoje, você consegue processar uma quantidade grande de dados e tem disponível uma quantidade de dados de boa qualidade. Vou pegar o caso do câncer de novo. A gente pegou os casos de câncer, sei lá, 150 mil casos, e colocou numa rede profunda, não funcionou bem, porque, putz, é pouco dado para uma rede profunda. Tá? Aí você fala, o que quer dizer isso? Putz, é algo sofisticado que vai te lançar luz em problemas complexos, mas tem que ter muita informação para ela aprender esses dados. Tá? E que não significa decorar os dados, ela tem que aprender e funcionar como um preditor, né? Aí, qual a diferença para o machine learning? A hora que eu tenho menos dados, sei lá, eu tenho poucos dados, você tenta ajustar uma curva simples que a gente aprendeu de certa forma, nos cursos que a gente fez aqui. Bom, eu tenho um ajuste de curvas. Tá? O machine learning, a grosso modo, é um ajuste de curvas. Eu tenho menos dados, eu vou aprender esses dados, vou organizar para o meu usuário. Olha, eu usei isso para fazer a predição, isso é mais importante que aquilo. Tá? Então, eu acho que continua tendo espaço de machine learning em redes profundas ou as evoluções que elas vão ter versus capacidade de processamento. Tá? Então, sei lá, tem um banco de dados, sei lá, de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Bom, as redes, o deep learning começa a ser candidato aí para dar bons resultados. Tá? Se não, eu tenho os recursos de aprendizado de máquina com Random Forest, com XGBoost, ou mesmo algoritmos mais simples. Tá? E apenas para lançar uma outra questão, às vezes o que o médico está interessado, ou a medicina está interessada, é no causa e efeito, não é na predição apenas. Tá? Então, essa questão de causa e efeito tem novos algoritmos
sendo propostos. Por quê? Porque a capacidade de processamento está aumentando. E aí remete pessoas falam, "Putz, agora eu tenho esperança de rodar isso para 300 mil dados, 400 mil dados, que seria impossível há 10 anos atrás. Por quê? Eu tenho um computador gigantesco. Então, acho que a gente pode ter surpresas até em questões de causa e efeito. Quer dizer, não dá para você falar para um paciente, ó, rejuvenesça, que a sua chance cai. Entende? Não faz sentido. Então, isso não está no causa e efeito, está na predição. Tá? Então, não sei se eu respondi diretamente a sua pergunta, mas eu acho que tem capacidade de processamento e qualidade de dados e número de dados. Perfeito, perfeito, Vanderlei. Computação quântica, né? Na hora que ó, a velocidade do processamento for absurda, a gente vai ter um outro salto e muito mais informação, muito mais predição e assim por diante. Perfeito, Vanderlei, muito obrigado. Pablo, Ok. vamos lá. Então, temos aí a área da saúde, temos a engenharia, agora precisa fazer um caldo, né? Para que elas se conversem e as coisas comecem a funcionar. Então, você começou a falar para a gente, né? A função desse hub, como é que você está vendo as startups? Porque eu acredito que aqui a gente tem um público bastante diversificado, mas tem muita gente com a ideia, tem muita gente querendo aprender no começo, né? Então, como é que você enxerga essas startups early stages, essas pessoas que têm uma ideia e querem se aprofundar no assunto, Pablo? Legal. Assim, aqui é um hub que tem uma característica legal, porque ele é um hub muito aberto e não necessariamente as startups, as pessoas que estão circulando aqui já trazem essa experiência. Então, às vezes, as pessoas estão aprendendo pela primeira vez, buscando apoio ali para desenvolver a iniciativa, né? E a gente, você falou das tem uma fase ali que é a fase da ideia, da ideação. Você tem que encontrar um bom problema para você resolver, não uma boa ideia para você construir, né? A partir de algo concreto, algo real que exista, você, de preferência, domine. Ou caso não seja algo que você tenha um domínio completo, e é sempre importante numa startup ter um grupo de founders, né? Então, dois, três pessoas ali que se complementam e que estão interessadas em resolver esse problema, resolver essa dor, né? E as boas startups, elas normalmente elas partem de bons problemas, problemas que são replicáveis, né? Não num contexto específico, mas que acontecem em outros lugares, outras pessoas se interessam e têm demandas para essas mesmas dores. E esse time apaixonado ali pela busca da solução para esse tipo de problema, né? E o ideal é que esse time seja um time de founders ali complementares, né? Então, se existe né, num contexto de saúde, talvez a gente precise de alguém da área de saúde, talvez a gente precise de alguém da área de tecnologia, talvez a gente precise de alguém da área hospitalar, de gestão hospitalar, que já tem um olhar talvez mais de comercial, de como entrar no mercado, como buscar, como acessar o mercado. Então, essa complementariedade do time, ela é muito importante aí para a gente conseguir ter é um indicador muito importante em relação à expectativa de sucesso de uma startup. Assim, um bom time consegue dar conta de resolver grandes problemas, assim, né? À medida que teve até uma pergunta aqui, né? Pô, como que eu sei se já tem alguém fazendo isso, né? Durante o processo ali de ideação, não é basta você ter a ideia, encontrar o problema, vamos fazer, vamos, ir lá. Então, existe uma fase que é a fase de pesquisa, né? Você vai no mercado, vai no Google, você começa a tentar mapear ali também antes de sair fazendo, né, pela ementa ali do conteúdo de vocês, vocês vão aprofundar nessas técnicas aí, existem ferramentas para te ajudar a fazer a leitura ali da oportunidade, né, quem que é o perfil adequado ali de cliente, o que você vai entregar de solução, e, né, quais dores você resolve, e durante essa fase de pesquisa, que é importante que ela
ela economiza muito esforço, que às vezes lá na frente você descobre que a sua solução não resolve ou não é o desejado pelo público que você imaginou ou não tem essa conexão. É muito importante passar por esse processo de pesquisa, de validação ali antes da decisão, da construção de fato da solução, né? E aí, no segundo momento, você vai construir uma solução, você vai começar a validar ali essa, essa experiência das pessoas em relação à sua proposta, que às vezes uma dor tem várias abordagens para solucionar, às vezes a sua abordagem não é a melhor abordagem aceita, e aí às vezes você vai ter que ficar fazendo um loop ali até encontrar uma boa abordagem de solução, o que as pessoas realmente, o que o mercado realmente adquira, né, e aceite isso como solução. E aí, aos poucos, isso vai avançando. Você tem a fase de, né, de ir ao mercado, na hora que você já validou ali, você começa, já tem um MVP, você já começa a ganhar um pouco mais de musculatura e de maturidade para expandir a área de atuação, expandir para mais clientes. E aos poucos você começa a sair de um processo mais artesanal até, para um processo mais começar a ganhar ferramentas e processos, e aos poucos isso você vai mudando seus objetivos, né? É como se fosse camadas que você vai adicionando ali, e aos poucos você vai ficando robusto e você vai ganhando velocidade, ganhando tração, e enfim, esse é o caminho feliz aí da startup, né? Às vezes você tem que dar uma loops e ficar mais tempo, voltar para a prancheta, voltar para o projeto, enfim, as coisas às vezes têm times diferentes. Não, excelente, Pablo. Até pegando a pergunta do Lúcio e a Darliane acabou de fazer uma pergunta que eu acho que vai bem na mesma temática, né? A primeira questão é você ter pontos de vista diferentes, né? Como founders ou como pessoas que estão avaliando aquele problema. Porque se só tem gente da assistência, é uma coisa. Assistência com engenheiro é uma boa dupla também, né, com a parte tecnológica. Mas também tem que ter a visão de negócios, né, tem que ter a visão de business. Então, na hora de se avaliar, digamos, este problema, é interessante já começar a ver, né, por todos os lados, porque às vezes a gente acha, né, geralmente as pessoas da assistência elas são muito empolgadas, né, elas adoram fazer uma coisa, mas aquilo vai ter fit para o mercado, alguém vai querer comprar, quem que vai pagar a conta, né? Então, são preocupações que existem, e eu queria passar aqui a bola para a Lilian também. Por vezes, não adianta a ideia ficar só com a gente também, porque essa ideia é só nossa, não, eu tenho uma ideia fantástica, maravilhosa. Às vezes é melhor uma ideia boa do que uma ideia excelente, se você não souber focar, né? Então, Lilian, conta também um pouquinho dessa sua experiência, né? Na hora nossa, eu tenho uma ideia fantástica, tal, mas só a ideia já é suficiente? Ou o que precisa, além da ideia, para ela vingar, para ela ir para frente, que nem o Pablo falou? Pior do que tudo, do que ter uma ideia, é assim, é aquela pessoa que pega e esconde, né? Não, não vou contar para ninguém, porque senão vão roubar a minha ideia. Eu sou investidora também, né? Então, eu com um olhar de investidor. Chegou uma startup para a gente, fala assim, olha, a gente é a única startup que faz isso. Na hora, sim, para mim. Ou não fez a lição de casa direito, não pesquisou, porque dificilmente nesse mundo que existem bilhões de pessoas, alguém não teve a mesma ideia, ou a coisa é tão difícil de fazer que já tentaram e não deu certo. Então, nunca é bom a gente guardar uma ideia só para a gente. A ideia é algo que vai ter que mudar muito. E por isso que, assim, o que eu vejo muito? As pessoas chegam com ideia. Ideia significa solução. Então, as pessoas vêm com solução, elas não vêm com problema. E é muito mais difícil você arrumar cliente para a sua solução do que construir uma solução para o cliente real. Então, eu vejo muito que as pessoas acham, né, em empreendedorismo a gente sempre fala, né, não existe certeza, tudo vai validar. Você fala assim,
mas as pessoas vão comprar essa minha ideia porque existe esse problema. Valida. Tudo assim. Quem me ouve escutando, valida isso, valida isso, valida isso. Porque a gente tem muitas convicções e nem sempre as nossas ideias são as melhores ideias, né? E é explorar, se apaixonar pelo problema. E uma coisa que nessa questão de a gente pesquisar muito, voltando ao nosso tema aqui de IA, uma coisa que eu gosto de falar assim, use e abuse da IA. Não, use e abuse sem IA, plagiando um pouquinho, né? Use e abuse da IA, né? Então, explorar ao máximo, pesquisando. Às vezes, um jeito que as pessoas não sabem, muitas vezes, usar a IA é assim, haja como se fosse uma pessoa que não tem acesso a ônibus e que quer chegar em seu médico. Então, assim, a gente vai entendendo um pouquinho mais também de situações que talvez a gente não veja no dia a dia, para a gente buscar outras pessoas com outras ideias também. Por isso que é um jeito que eu sempre falo, né? Melhor jeito da gente aprender é pelo erro dos outros. Se outros já erraram, para que a gente vai errar o mesmo erro? E por isso existem metodologias. Então, a gente entender que as metodologias são exatamente guias de proteção para a gente errar menos, vale a pena a gente estar trocando ideias com outras pessoas que já vivenciaram isso, porque isso poupa a gente, economiza de um monte de gastos e tempo e dedicação que não precisaria ter. Né? Quando alguém valida um MVP, tudo dá errado, eu falo assim, maravilha, você acabou de economizar um dinheirão, né, que você gastou para o mínimo possível para provar que aquilo que você achava que não iria dar, que você tinha certeza que iria dar certo, não deu certo, mas com pequeno gasto. Então é isso que se faz. Empreendedorismo é fazer um pouquinho, testar, pesquisar se deu certo, aí faz mais um pouquinho, pesquisa, valida, melhora um pouquinho, e assim que a gente vai construindo. Excelente, Lilian. E até tem a ver aqui com a pergunta do Gilberto também. Eu queria pontuar que você falou algo muito importante que tem a ver com dados, né? Que é a validação. Você só consegue, na verdade, ir para um próximo passo ou fazer igual ou diferente se você tiver dados para te orientar, né? Você precisa de metrificação. E você pode fazer uma metrificação tanto do problema, né? Em design thinking, build design, a gente fala muito sobre os diamantes, né? O primeiro diamante que é da ideação, que a gente tem um monte de ideia, depois converge. Depois a gente pensa no protótipo e depois converge no final. E essa questão, ela está muito latente. Se a gente não tem dado, como é que a gente vai seguir um caminho ou outro, né? Tem que saber se aquilo foi efetivo, não só para a gente, mas para os outros também, né? E o Só Guilherme... acrescentar uma Não, Lilian, coisinha aí pode nessa falar. questão de dados, né? A Tá? gente tem que tomar muito cuidado com quais dados, né? A gente tem, por exemplo, eu estava conversando com o pessoal do Facebook, aqueles filtros do Instagram não funcionam para quem é negro. Então, eles estavam fazendo um hackathon ali para conseguir fazer bons filtros para quem é negro. Então, a gente na saúde também tem muitos vieses. E, às vezes, por causa desses vieses dos dados que a gente acha que tem um banco enorme de dados, mas às vezes são todos enviesados. Então, ter esse olhar crítico, eu acho que é extremamente importante, né? Eu concordo 100%. Na verdade, aqui tem uma pergunta do Gilberto, né? Que ele pergunta, que ele fala, seria o caso de entender problemas coletivos que possam ser resolvidos de forma inovadora? Primeiro, é uma máxima que a gente fala, né? Você tem que se apaixonar pelo problema, não pelas soluções, né? Não pela tecnologia, porque a tecnologia é um acessório para resolver o seu problema. E não que você tenha uma tecnologia que você quer aplicar e achar o problema. Então, esse ponto de vista, né, que o design thinking, o design sprint fala muito, foca no seu cliente, no nosso caso, foca no paciente,
Na hora que a gente foca no paciente, as coisas a gente costuma olhar, né, mirar para o lugar certo e aí acertar. E outra questão é, o que que é inovação, né? Inovação sempre tem que ser algo disruptivo, algo fantástico, né? É algo que nunca existiu, ou pode ser uma inovação incremental, né? Algo que você melhora um pouquinho mais aquele processo, aquele serviço, aquele produto. Então, tem diferentes formas de inovação. A inovação dentro das próprias instituições, né? O intraempreendedorismo. Então, tem formas da gente pensar inovação no nosso dia a dia. E aí eu volto aqui a pergunta para o Vanderlei, né? Quais são essas pequenas inovações, Vanderlei? Qual que é a inovação do dia a dia que você consegue modificar, por exemplo, que você pode criar? Olha, Tiago, acho que uma importante, a gente estava até discutindo a questão de produtividade, tá? Então, quando você olhar do ponto de vista de produtividade, olhar para uma corporação, ela tem várias coisas que a IA pode entrar, que vai fazer um treinamento desde de todos os trabalhos, né, da secretária. Imagina, a gente é uma escola, do ponto de vista da secretária, do lançamento de notas, da coordenação, de controle de qualidade, controle de acidentes. Então, a IA entra como produtividade. Até questões do ponto de vista do país, né? Tá numa conversa de um grupo aí de saúde mais privado, aparece a questão dos sistemas de planos de saúde, de atendimento, teria uma dificuldade grande de dar conta do aumento de custos de tratamento médico, né? Tá? Onde que você vai parar com essa questão, né? Não é trivial, né? Você imaginar toda a população ter acesso a isso. Aí, onde que entra? Entra na produtividade. E a produtividade ela pode ser bom para um país como o Brasil, que é complexo, mas ela pode estar nos pequenos processos de um hospital, por exemplo, de uma clínica e até de um consultório do próprio médico, vamos dizer assim, tentando manter o tema, né? Então, eu acho que eu elegeria o termo produtividade como sabe, uma lupa para você olhar para o dia a dia e falar, putz, eu posso achar boas soluções e se a pessoa reconhece que é uma boa solução, ela incorpora no dia a dia. Como você comentou da secretária ou sabe, ou do TIA como alguém que vai te ajudar na organização do seu dia, um pouco na tomada de decisão, em guardar informações, em corrigir informações. Isso melhora a produtividade, melhora bem-estar, melhora a qualidade de vida. Você não precisa enfiar tudo na sua cabeça, né? Eu não sei, eu acho que hoje, quando eu olhar, eu penso nessa questão. O que que eu posso deixar os sistemas grandes ou pequenos mais produtivos? Excelente, excelente, Vanderlei. Bom, estamos nos aproximando do final aqui, só falta 10 minutinhos. E aí eu vou fazer para o Pablo e para todos agora a pergunta de US$ 1 milhão. Ou vamos atualizar o valor agora, 1 bilhão, né, de dólares, porque, poxa vida, já está ficando pouco 1 milhão, né, nos dias de hoje aqui para pensar em inovação, né? Então vamos lá, Pablo. Então, no que você investiria ou o que que você recomendaria aqui para os participantes, né? Investir com relação a novas tecnologias? Para onde que as pessoas têm que focar a energia hoje em dia? Bom, essa é uma pergunta, né, grande aí. Eu acho que é difícil hoje fugir do tema de IA, né? Assim, tem uma outra questão que as soluções disponíveis para você construir MVPs hoje, elas estão muito mais rápidas, mais fáceis de fazer. A gente tem casos aqui de startups que em 2 meses conseguiram dezenas, né, 20 mil usuários, é, num bot de apoio, né, não sei se eu, mas assim, é um bot que no WhatsApp que a pessoa foi não programador, conseguiu colocar um MVP no ar. E com essa aí conseguiu validar a hipótese original, se aquele público se interessaria aquele sistema. E agora sim eles estão construindo uma ferramenta, um aplicativo e mais completa de solução. Então, é, é, o- eu escolheria coisas que fossem rápidas de ir ao mercado, testar rápido, ter a leitura rápida para poder decidir se vai ou não vai, né? É importante ter esse desapego também na tese, tipo, cara, não funcionou, não é isso, vamos ver outra.
né? Enfim, eu acho que mais importante do que o que escolher é como se portar frente à escolha feita ali, assim. Excelente, Pablo. É isso aí, né? Erra rápido, né? Você pode errar, mas erra rápido e já pivota, já vai para outro lado, testa o mercado, né? Faz o seu pitch. Pô, não deu certo. Por que que ninguém gostou do meu pitch? Pensa de novo. Talvez realmente não esteja bom, né? Então, pensar em uma outra solução para o seu problema, né? E você, Lilian, o que que você acha? Qual que é a pergunta? Qual que é o conselho ou a pergunta de US$ 1 milhão para o pessoal daqui? Eu acho que é paixão. Eu acho que, não, assim, empreendedor, se não tiver um pouco de paixão por aquilo que faz, assim, é óbvio que a gente tem que ter a noção de querer resolver problemas, de querer ganhar dinheiro e tudo mais, mas eu acho que existe um perfil, assim, empreendedor é algo meio que inato. Acho que não é fácil, não é para qualquer um ser empreendedor. E empreendedor não significa que vai deixar, por exemplo, eu não deixei de ser médica, vocês estão vendo, eu estou no consultório. Mas, assim, eu acho que tem muito mais a ver com a forma, mindset, né? E uma coisa assim que eu vejo que uma das grandes dificuldades de monetização que a gente vê na saúde são dois motivos. Falar em ganhar dinheiro na saúde é algo que as pessoas vão olhar torto. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas você não pode falar assim que eu vou fazer isso porque eu quero ganhar dinheiro. Então, nem missionário, nem mercenário, né? Eu acho que tem que existir um pouquinho disso. E outra questão é que na saúde é muito difícil a gente entender o modelo de negócio, que eu vi algumas perguntas aqui no chat também, porque na saúde, assim, o usuário é um, o pagador é outro, né? Então, em geral, o usuário é o paciente, o pagador é uma operadora, uma farma, uma clínica, um hospital, e a solução, uma coisa que eu falo, que é essa pergunta de 1 milhão. Se você quer ganhar dinheiro dentro da saúde, o grande segredo é se você está resolvendo a dor do pagador. Porque às vezes você resolve a dor do paciente, mas ele não é o pagador, então você não vai conseguir pôr isso de pé. Então, talvez na saúde, a grande questão ali para você conseguir realmente levar isso, fazer isso dar certo, encontrar cliente, não é resolver a dor do problema, é resolver a dor do pagador. Exato, né? Quem paga a conta e às vezes para o mercado a pessoa até é aquele famoso must have, né, Lilian? A pessoa pode achar linda a sua solução, nossa, que bonito, que bacana, mas você compraria, você pagaria por ela? Não, eu prefiro a solução que já existe, né? Então tem que ser alguma coisa que a pessoa, né, ou aquele grupo econômico, ou a gestão do hospital, o convênio, a saúde suplementar, precisa muito e tem essa questão financeira, que infelizmente eu concordo com você, né, Lilian? Esses investimentos na saúde, as seguradoras, a saúde suplementar está sempre correndo atrás de apagar incêndio, né? Então, aquela visão de longo prazo para, de fato, prestar um serviço melhor e pagar menos, nem sempre é a realidade para alguns setores, né? Então, tem isso daí. Quem paga a conta, como é que fica de pé, né? Só E, bem rapidinho, perdão, eu queria só Lilian. acrescentar uma coisinha. Assim, por exemplo, eu costumo exemplificar assim. Imagina que eu moro numa cidade muito quente. O sonho da minha vida é ter um ar-condicionado. Só que eu sou muito pobre. Minha geladeira está quase pifando. Aí chega você, Thiago, com um super ar-condicionado extremamente barato, econômico, maravilhoso e tudo. Aí chega, bate na minha porta. Lilian, tenho aqui a sua solução. É o meu problema, é a solução que encaixa, é barato, é muito mais barato que qualquer coisa que exista no mercado. Daí você me fala assim: você vai economizar em sabão e em pó para não ter que lavar tanta roupa. Aí eu viro para você e falo assim: é tudo isso, é o meu sonho, mas eu tenho que trocar minha geladeira. Então, isso é entender a dor do pagador. O cobertor está curto. Então, se a gente não entender
qual é a dor do pagador, tem muita startup que está morrendo porque ela bate, bate, bate e não vende. Não, fundamental isso que você falou. E no Não, tempo também, desculpa complementando aí, às vezes a sua entrega de valor acontece numa janela de tempo mais longa e as empresas, às vezes, a fonte pagadora aí está olhando para a janela mais curta. Então ela fala, cara, eu vou ter uma despesa maior agora para ter um benefício, sei lá, em 10 anos. E aí, às vezes, a decisão de curto prazo impede a decisão de aquisição do seu produto, mesmo frente a um ganho ali altamente comprovado no longo prazo. Então, alguém perguntou ali, né, do tipo, o modelo de negócio, você precisa entender bastante quem é o seu cliente, qual é o modelo, porque às vezes o bom produto ele perde a oportunidade por causa do modelo errado, né? Do tipo, eu vou vender, eu vou alugar, vai ser um SaaS, vai ser né, um pagamento mais alto na largada, um pagamento contínuo mensal. Então, todas essas características também impactam muito. E às vezes os empreendedores ficam muito focados também no produto, né? E o produto sem um bom modelo de negócio não se vende sozinho, assim. Excelente, Pablo. Olha, acabou aqui, combinou para o Vinícius, perdão, para o Vanderlei fechar para a gente aqui, Vanderlei. 2 minutinhos para você falar aí qual que é a pergunta e a resposta também de US$ 1 milhão, Vanderlei. Bom, a responsabilidade. Eu acho que tanto o Pablo quanto a Lilian acho que deram boas dicas aí. Bom, eu estou há esse tempo na saúde pública e quando você olha a questão Brasil social, acho que tem bastante contribuição que a inovação pode levar nessa área, tá? Então, olhando para a questão da dor e olhando o país como um grande pagador, vamos dizer assim, acho que tem várias dores que a gente poderia endereçar e que a inovação e a ciência poderiam trazer luz e poderiam trazer riqueza, que é fazer o recurso fluir, né? Então, eu sei que é meio filosófico, mas eu acho que ele vai olhando do ponto de vista do país, tem várias dores na qual o que a gente tem desenvolvido pode trazer assim, um valor inestimável nesse sentido. Pelo menos é a visão que eu tenho nos últimos 10 anos com a saúde pública. Não, excelente, Vanderlei. Não, primeiro eu queria agradecer a todos os painelistas aqui, que eu acho que sempre essas discussões são tão ricas, né? E se eu puder, talvez resumir com uma palavra, me parece que a colaboração, né, entre as pessoas, a construção dessas redes, eu diria, essa comunicação de qualidade, seriam algumas das formas que a gente teria de resolver esses grandes problemas, né, que a gente tem hoje no Brasil, que não são pequenos. Então, sem colaboração, né, sem todo mundo junto, pensando, em resolver alguma coisa importante, fica difícil, né, se cada um tiver, na sua. Então, esses encontros, essas discussões, eu acho que são fóruns mesmo para a gente ativar até a nossa cidadania, né? Teve muita cadeirada aí, então eu acho que é a forma da gente conseguir conversar, cada um colocar o seu ponto de vista, trocar essas ideias. E fica aqui o convite, então, novamente, é uma gratidão muito grande aqui. Muito obrigado, Lilian, Pablo, muito obrigado, Vanderlei, a todos por esse tempo, né, de vocês, agradecer aos participantes que nos ouviram, que contribuíram com as perguntas, e com certeza todos aqui ficam à disposição para tirar mais dúvidas, para colaborar, todos aqui nas mídias sociais, todos muito bem-vindos para poder fazer parte dessa comunidade, né, e discutir mais sobre esses problemas. Estamos finalizando aqui, ó, no meu relógio, 19 horas e 1 minuto, então atingimos nosso objetivo, pessoal. Agradeço muito, boa noite, bom descanso e nos falamos em breve. Tchau, tchau, pessoal. Forte Boa abraço. noite a todos. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal.